Senta que lá vem Disca, história, vai ser a novidade vai chegar. Das vozes que o mercado ouve. Oi, gente linda! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo do Gombo, as vozes que o mercado ouve. É um prazer estar com você, Ana Minuto. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com um casaco rosa choque e um conjunto bege. Estou com os cabelos que eu não sei se é ruivo, se é rosa. Até agora eu não descobri, mas eu tenho certeza que está bonito para vocês. E hoje estou recebendo um fantástico profissional, papapá, que fala sobre LinkedIn, que fala sobre a vida, que fala como ser melhor no mercado de trabalho. O meu novo amigo, Edu. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, querido. Conte um pouco sobre você, sobre a sua trajetória e muito mais que isso, eu acredito que as histórias conectam, né? Quando te deu essa virada de olhar para o LinkedIn e dizer, bom, posso auxiliar pessoas a fazerem dinheiro, a serem vistas e também fazer dinheiro com isso. Exatamente. Bom, eu tenho que começar dizendo que teve um momento da minha vida que eu realmente não gostava de LinkedIn. E aí eu acho que isso foi uma grande virada, assim, para eu parar e olhar para essa rede, né? Bom, eu venho do mercado de comunicação, trabalhei muito tempo em agências de comunicação e a rede em 2000, 2012, 2014, ela era muito conhecida do ponto de vista de busca de emprego, né? E pouco posicionamento ali. E aquilo me incomodava um pouco, não era uma rede que eu gostava de usar. E com o tempo eu comecei a olhar aquilo com uma outra cara, né? Uma oportunidade de ter uma narrativa profissional ali que unisse um pouco do que era aquela pessoa para um movimento também profissional, não só um lugar de currículo, como ficou muito conhecido por muito tempo, né? Eu estava no mercado de trabalho, em uma agência, não tinha muito tempo de desenvolver isso. E na paralela eu olhava um pouco sobre narrativas pessoais, sempre fui uma pessoa muito do autoconhecimento, da importância da terapia, inclusive na minha própria vida. E falava muito sobre esse lugar de humanização da liderança, sobre a importância de fazer esse movimento com autoconhecimento, né? E aí eu fui estudar um pouco de narrativas, de diferentes tipos de narrativa, de história oral, de uma escrita mais humanizada, mais afetuosa. E isso foi me levando então para pensar como é que eu conectava essa fala com um lugar de uso dessa rede, onde a gente pode contar a nossa narrativa profissional de um lugar menos pasteurizado, de um lugar onde a gente realmente se coloca ali de uma forma mais autêntica, né? E aí em 2018 eu fiz uma mudança, saí da empresa onde eu estava e iniciei o meu projeto, né, que é a 47, que é uma empresa focada em marketing de conteúdo, mas aí ali eu tive a oportunidade de desenvolver esse olhar para um posicionamento na rede, onde ele está muito baseado em fazer um mapeamento, entender onde essa pessoa está como pessoa primeiro, para depois conectar ao lugar profissional e mostrar onde realmente acontece essa conexão, né? Por que que eu resolvi trabalhar com aquilo, por que que eu resolvi me desenvolver como líder naquela direção, né? Então, nesse processo, algumas vezes eu ouço, nossa, isso é quase terapêutico, né? Te contar aqui por que que eu estou vivendo isso, essas coisas estão acontecendo, né? Eu lembro de um momento em que um engenheiro, mas que ele era diretor comercial numa companhia, e ele me contando, e aí eu olhei para ele e falei assim, mas me conta, que momento que surgiu essa vontade de trabalhar na área comercial? Porque você fez toda uma trajetória, se formou em engenharia civil, né? Eu fiquei curioso para saber disso. E ele falou, na adolescência eu trabalhei numa locadora de vídeo. E aí, em um determinado momento na minha carreira, eu percebi que aquilo fazia sentido para mim. Quando eu entendia de um filme, eu apresentava aquilo para uma pessoa, eu ficava curioso em saber a necessidade dela. Então, por isso eu resolvi migrar para a área comercial, né? E você vê, não tem absolutamente nada em relação ao que ele estudou, mas é uma trajetória que não está só baseada na sua formação, né? É um repertório de vida que levou ali. E aquilo me chamou muita atenção, porque, como você falou ali no começo, eu gosto muito de histórias de pessoas, dos motivos que levaram elas a fazerem algumas coisas. E aí isso foi ajudando com que eu pensasse esse lugar de estar na rede,
que não passasse só por falar das minhas conquistas nas empresas, nos eventos que eu fui, nas certificações que eu tive, mas passar por um pouco do meu pensamento, do que me fez chegar naquele lugar, o que eu vivi antes que eu conectei com aquele momento que eu estou vivendo na empresa ou no mercado de trabalho, no meu empreendedorismo, né? Então essa é muito a minha visão que eu busco colocar para as pessoas em relação ao LinkedIn, que foi a plataforma que eu acabei aprendendo a gostar, porque eu sou muito do texto também. O LinkedIn agora está mudando um pouco mais para o visual, mas é um espaço que tem uma cultura de leitura muito maior que outras redes, é um espaço onde a gente une ali algumas outras coisas que eu gosto e venho por formação falando, então eu fui indo muito nessa linha mais de buscar tratar ali como um espaço mais humanizado que conecta com carreira, né? Ótimo. Você falou sobre autoconhecimento, você falou sobre história, você falou sobre humanidade, você trouxe vários takes ou highlights que não estão na moda, Pois é. né? A gente está falando agora de inteligência artificial. A inteligência artificial vai tomar conta de tudo. Vão ficar todo mundo desempregado. Vai ter 2 robôs no próximo ano. É isso que a gente está vivenciando todos os dias. Exatamente. E falar sobre autenticidade, falar sobre histórias, embora nunca tenha saído da moda, nunca esteve na moda, né? Uhum. As pessoas normalmente procuram porque estão com burnout, elas estão com depressão, estão com ansiedade. Você deve ver muito isso no Sim. seu trabalho. E eu quero que você traga um pouco algumas dicas para que as pessoas comecem a repensar, não pensando só em carreira, mas pensando em vida. Porque a minha geração acreditava que o único modelo de viver era trabalhar. Exatamente. Eu tô na sua geração, ele também é. Né? Era trabalhar. Então você fala para uma pessoa, eu vou te ajudar a contar histórias, vou fazer um post no LinkedIn e você vai ganhar 6 mil, 10 mil reais, coisas que pode ser que a pessoa não receba. Ela fala, que isso? Que história é essa? Não, isso é mentira. É enganação. Eu não quero esse dinheiro. Como é que você percebe isso e quais são as dicas que você traz? Eu falo muito no contexto de produção de conteúdo, de estratégia para LinkedIn, né? Um processo realmente de você entender e mapear o seu repertório, né? O que você realmente domina, mas não só do ponto de vista técnico, né? O que te levou, quais são os seus elementos de vida que levaram a se desenvolver naquele sentido, né? Então, eu aponto muito que os posts precisam ter esse toque de humanidade, né? Assim, tem um insight, uma experiência sua que te levou a passar e pensar sobre aquilo. Algo que você viveu, alguma lembrança que você trouxe que a gente pode usar para pensar sobre o conteúdo, para pensar sobre o seu repertório ali. Então, antes de pensar no texto, é realmente como é que você sentiu, viveu aquilo que você quer comentar e compartilhar, né? Claro que existe uma estratégia de comunicação e um pensamento, né, onde, principalmente se você quer se posicionar como especialista, quanto da minha dedicação vai ser naquela linha, naquele tema, mas isso não viabiliza que todo o seu repertório possa contribuir para aquilo, né? E isso a inteligência artificial não vai fazer, porque é você que viveu, é a sua experiência que está ali, né? E o repertório, ele é muito importante, inclusive, para você dominar a inteligência artificial, né? Para você ter um poder de crítica para utilizar aquela ferramenta no seu dia a dia, né? Não dá para dizer que a IA não vai fazer parte do processo, ela precisa, inclusive, né? Eu, quando dou aulas sobre liderança de pensamento, posicionamento no LinkedIn, muitas vezes eu ensino uma engenharia de prompt, principalmente para profissionais que não são da área da comunicação, que não têm essa habilidade, eles querem usar porque facilita a vida deles e faz sentido, né? Então a minha defesa é sempre sobre você pode usar isso para te apoiar em alguns caminhos, mas você tem que lembrar que o seu repertório é o seu repertório, é ele que vai determinar, né? Então eu falo muito sobre estilo de linguagem, quais são as palavras que estão muito presentes no seu dia a dia, que você percebe que ela é muito utilizada, que as pessoas te identificam por aquelas expressões, né? Isso tem que fazer parte do seu conteúdo, porque é isso que vai te tirar de um lugar, de uma linguagem pasteurizada, que é o que a inteligência artificial faz quando a gente está falando de texto, né? Ela já vem com alguns formatos. Isso, muito rapidamente, ficou marcado na internet. Você consegue
além de usar ferramentas para identificar, você consegue, com alguma experiência com inteligência artificial, falar, esse texto não foi feito por essa pessoa. E se você conhece a pessoa, então fica muito evidente que não é a presença dela, né? Então, se autoconhecer, saber o seu estilo de fala, linguagem, escrita, são ferramentas muito importantes na hora de você observar como é que eu estou ali na rede, né? E o seu repertório, quanto você se expõe ali, né? Dentro da rede, vai fazer com que isso gere melhor conexão com quem você quer falar, com quem você quer se posicionar ali na rede, né? E eu acho que isso a gente está falando do LinkedIn, mas acho que isso é para a vida, né? Assim, aqui, num espaço como esse, num evento, essa identidade, essa autenticidade conta muito na hora de gerar uma proximidade e uma conexão. Então, esses são movimentos que eu sempre priorizo, né? E dependendo do autoconhecimento da pessoa, da abertura dela, ela está mais disposta ou menos disposta a fazer esse movimento, né? E uma coisa que pode evoluir com o tempo, né? Com a presença ali no LinkedIn ou com a presença em eventos, em se expor, você acaba pegando melhor o seu jeito, mas também tirando um conhecimento daquilo, né? Quais são as minhas ferramentas, como é que eu melhor utilizo disso, né? Utilizo do meu repertório, da minha bagagem de vida para estar nos lugares, né? O LinkedIn, ele é um lugar, né, no fim do dia. Sim. Você falou sobre repertório, né? Eu acredito que repertório e dados são os novos petróleos. Exato. Porque é isso, aquela pessoa que não se permite viver histórias diferentes, realidades diferentes, estar em lugares diferentes, ela também não vai ter a habilidade de criar, de inovar e de trazer transformação. Mesmo porque, com o tempo, a nossa cognição ela vai ficando mais lenta, porque a gente deixa a máquina decidir pela gente. E eu uso, sim, inteligência artificial com muita facilidade, alegria e glória, mas sempre com esse cuidado de quem está contando a história. Né? É a IA que está contando a história dela sobre você ou você que está contando a sua história para a IA? E quando a gente pensa no futuro, a gente tá vendo aí que sim, vão ter pessoas que vão ficar desempregadas, as máquinas, os algoritmos e etc., eles vão criar novas histórias, novas narrativas, inclusive novos empregos, pensando aí em Top Voice LinkedIn, pensando nesse processo de influencer, de creator, quais são as dicas que você traz para as pessoas para que elas possam começar a se movimentar e olhar isso como negócio, como você fez? Normalmente a gente faz escolhas diferentes quando a gente está passando por um momento de dor, mas que elas possam fazer no momento de alegria. Bom, entendi que eu posso criar conteúdo e fazer grana com isso. Essa sua pergunta é bem interessante, né? Eu já vinha pensando nisso e aqui ouvindo, né, sobre inteligência artificial tão fortemente, isso ficou até mais evidente, né? Na minha empresa a gente tem a gente montou um grupo de estudos de IA, né, que a gente chama de criar, né, usando a brincadeira do IA no meio da palavra criar, né? E a gente tem observado que o que vai mudar nisso são as habilidades do profissional. Então a ferramenta ela pode ser muito útil para trazer agilidade para a gente produzir um texto. Mas sou eu, profissional, que conheço o meu cliente, que é um grande executivo numa empresa, que conta com o meu apoio como um profissional escritor, que vai ajudá-lo a se posicionar na rede, a minha equipe ela tem que ficar cada vez mais preparada para ser crítica, para fazer uma boa leitura desse executivo, dessa executiva e ajudá-los a se posicionar na rede, entendendo a voz deles, ajudando eles a validar se essa é aquela voz, é o tom de voz, é a linguagem, essa é a estratégia, esse é o movimento que eu quero me posicionar na rede, do que efetivamente ficar focado em aprender sobre um bom texto. Eles precisam saber sobre o texto para ter criticidade em relação a interpretar aquilo que está chegando, como é que eu vou expor isso, quais são as melhores práticas de um bom texto no LinkedIn, por exemplo, o que eu tenho que orientar para produzir um vídeo para o LinkedIn, mas isso tudo hoje em dia são informações que você consegue ter de uma maneira muito mais rápida, né? Mas o repertório, a criticidade em relação àquele conteúdo, esse profissional não pode perder. Então a gente tem se treinado muito dentro da companhia para ter um olhar de quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver diante de uma ferramenta que trouxe muita agilidade para o nosso processo, né? E uma mudança muito grande e ao mesmo tempo um mercado que ainda não sabe como isso vai se desenvolver. Então tem um poder de achar que nosso valor
pode ter ficado menor, mas na verdade ele ficou maior, porque hoje tem uma ferramenta que pode se inscrever, mas qual valor tem aquela entrega da ferramenta se você não tem um bom maquinista fazendo o trabalho, né? Então é muito mais treinar essas pessoas, né? Esses profissionais do mercado com esse foco de que as nossas habilidades mudaram, então não é mais só dominar um bom texto, mas é dominar um bom texto do ponto de vista de estratégia. Como é que eu leio esse texto? Como é que eu trago muita presença, muita humanidade para esse texto, né? Onde ele não pareça um texto de uma máquina, mas sim que foi escrito por um profissional. Eu costumo dizer que no trabalho de ghostwriter, que envolve esse trabalho para a liderança, né? Nós somos escritores, mas a história continua sendo do autor, e o autor é o executivo, então eu não invento nada. Ele tem que me apresentar o repertório dele, eu posso ajudá-lo a extrair esse repertório, mas é nesse contexto que a gente apoia esse executivo na construção. Bom, gente, estamos chegando ao final. Diga. Foi um prazer estar com você, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Quero que você deixe aí uma mensagem de inspiração para quem está nos assistindo e também deixe as suas redes para que as pessoas possam te seguir. Bacana. Agradecer esse espaço, esse papo foi ótimo, né? A mensagem que eu deixo para todo mundo que eu falo sobre esse tema, ela está muito relacionada a lembrar que você é uma pessoa, que você tem um repertório, uma história de vida que nasce antes de uma carreira, antes de um cargo, antes de uma empresa, né? Então, encontrar espaços que a gente possa viver isso, eles são muito, muito valiosos, né? E aí no LinkedIn eu estou como Eduardo Alves, linkedin.com/ealves, é um espaço fácil de me achar, onde eu falo sobre esse posicionamento na rede de uma maneira mais humanizada. Ótimo. Tem poder quem reconhece a sua história. Então foi um prazer estar com você. A mensagem que eu quero deixar para você é: seja você e mude o mundo, porque é isso, o mundo precisa de você da forma que você está. Pode ser que você não esteja contando bem a sua história, então contrate a agência do Edu para te ajudar. Mas comece a escrever terapeuticamente, que ajuda bastante, e vamos que vamos. Tchau! Das vozes que o mercado ouve.